As primeiras pessoas que leram os meus materiais não foram os angolanos. Infelizmente, o livro surgiu em 2010 e eu tenho muitos dos textos que estão nesses livros já foram lidos por estrangeiros. Portanto, eu fui publicado no Brasil, muitos dos artigos estão aqui, 2 ou 3 pelo menos, estão publicados no Brasil. Outros tantos foram publicados em Portugal, sobretudo. Estão criadas as condições para darmos o início da nossa atividade, que tem como tema breve conversa com o professor Dr. Virgílio Coelho. Antes de passarmos a palavra ao professor Doutor, primeiramente vamos fazer a leitura da biografia do mesmo. E peço a atenção de todos os presentes. Virgílio Coelho é antropólogo diplomado pela École Pratique de Hautes Études, Universidade de Paris, Sorbonne, em França, onde também efetuou estudos doutorais em antropologia social e cultural sob a direção do senhor professor Dr. Michel Cardri. Concluiu o mestrado Diplôme de Études Approfondies na especialidade de Antropologia Comparée de Religião de África, de Oriente e de Extremo Oriente, isto em 1988, sob a direção da senhora professora doutora Jacqueline Duvernay-Orleans. É investigador e assessor principal do Ministério da Cultura, onde dirigiu algumas das suas instituições, foi vice-ministro da Cultura para o Patrimônio e Investigação no âmbito do GURD. É membro da Associação de Antropólogos e Sociólogos de Angola, a ASA, onde desempenha as funções de secretário do Pelouro de Pesquisas e Conferências do seu Comitê Executivo, vice-presidente do Conselho Editorial e secretário da Angola Revista de Estudos sobre Ciências da ASA. É membro fundador da União Nacional dos Artistas Plásticos, UNAP, tendo dirigindo a sua mesa de Assembleia Geral no período de 2015 a 2009 e da União dos Escritores Angolanos, UEA. É autor de cerca de 50 estudos e artigos, e dos quais destacamos os seguintes. Em 1989, Agostinho Neto, Quilamba Kiache, da Nossa Esperança, Minha Voz Igual, ensaios sobre Agostinho Neto, primeira das atas do simpósio
internacional sobre a cultura angolana. Em 1996, algumas implicações socioeconômicas e religiosas numa comunidade Kimbundu, os Guandongos do Baixo Vale do Kwanza. Dinâmicas multiculturais, novas faces, outros albores. Em 1997, imagens, símbolos e representações guiadas, quitutas, sereias imaginárias locais, identidades regionais e alteridades, reflexões sobre o cotidiano urbano luandense na publicidade e universo do marketing. Em 2000, o Chundongo, os gênios da natureza e o Klamba. Notas para um estudo sistemático das instituições e estruturas ligadas à terra entre as populações de línguas Kimbundu, e ainda em 2002 falou também sobre a questão do controle da terra e da territorialidade do antigo reino do Ndongo, vista através de um relato do fim do século XIX em Santos Maria, Emília Madeira, direção à África, a instalação do sistema colonial 1885 a 1930. Em 2022, falou sobre os textos orais, cultural e praxis. Há quatro mundo, Kimalawezokia, Tunga Angala, um modelo de conduta, um modelo cultural. Sobre a biografia do professor Virgílio Coelho, é tudo o que tinha a dizer. E antes de passar a palavra ao professor doutor, gostaria que os presentes batessem uma forte salva de palmas para o professor. Deus e professor doutor, estão criadas condições e tempo todo. Vai sair mais enriquecido, porque as trocas, todas as trocas, constituem o que há de melhor para o aprendizado, seja aquele que já tem uma certa experiência, seja para aquele que é iniciado. Mas este convite é um convite particular, porque ao me ser feito, a honra, essa honra de me terem trazido até aqui, está relacionado com os meus dois principais livros que eu publiquei em 2010. A apresentadora já me apresentou e eu só queria acrescentar uma coisa. Os dois livros foram publicados no mesmo ano, em 2010, e de 2010 até aqui já publiquei mais de 50 artigos. E aqui estão a indicar 50, já são 100. Primeiro, mais de 100 artigos. Não é fácil falar daquilo que nós fazemos. Geralmente, preferimos sempre que alguém nos diga da sua justiça, daquilo que entendeu e daquilo que acha melhor para ser o seu contributo na sua leitura. As leituras são sempre diferentes e nós temos sempre que estar atentos a essas diferenças e procurar melhorar. As primeiras pessoas que leram os meus materiais não foram os angolanos. Infelizmente, o livro surgiu em 2010 e eu tenho muitos dos textos que estão nesses livros já foram lidos por estrangeiros. Portanto, eu fui publicado no Brasil,
esses artigos estão aqui, 2 ou 3 pelo menos, foram publicados no Brasil. Outros tantos foram publicados em Portugal, sobretudo. Mas há também textos publicados em Espanha, na Suíça, na França, nomeadamente o relatório da minha diplomação. E, portanto, isso constitui uma possibilidade de outros contribuírem para que nós façamos sempre o melhor. Depois temos também a sorte, não sei se é a sorte ou se é a vocação, mas toda a minha vida foi feita no Ministério da Cultura, enquanto um administrador. E quando terminei essa fase como funcionário público, eu fui convidado para ensinar. Nunca tinha ensinado antes, em nenhum nível, mas tinha bastante experiência e tinha muito trabalho escrito. E fui convidado para dar aulas na Faculdade de Ciências Sociais e, ao mesmo tempo, para dirigir a revista científica que a Faculdade de Ciências Sociais publica, que se chama Lema. Foram publicados até aqui 12, 14 números de desenvolver ainda mais a minha investigação, porque eu tive de atender todos os materiais que foram entrando para que eu autorizasse e constituísse a revista. Há bocado a apresentadora falou de um artigo. Eu vou dizer-vos que este artigo está aqui. E como eu também às vezes sou muito preguiçoso em desenvolver as minhas coisas, eu na década de 2000, no início da década de 2000, implementei conferências para mestrandos e doutorandos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse artigo que ela citou, textos orais, culturas e praxis a Quaquimbum, que Maloes que a Tumbandala, um momento de conduta e um modelo atual, é um texto que eu publiquei para dar vazão, para dar informação do que foi feito nesse seminário. E eu deveria continuar, mas outras coisas apareceram todos agora. E depois o Brasil também achou por bem publicar o artigo, a revista da Universidade de São Paulo publicou também o artigo. Em Busca de Cabaça, que este texto está aqui, foi publicado primeiro em Portugal e depois esta revista, Estudos Afroasiáticos, os meus colegas historiadores acharam por bem publicar e saiu primeiro aqui nesta revista do que nos livros. Digamos que um outro tipo de investigação que eu estou a fazer, eu estou a tentar levantar problemas à volta da forma como os portugueses estruturavam o conhecimento das nossas comunidades em Angola. E eu estou a fazer um levantamento, publiquei isso na revista da Universidade Católica. Eles pediram. Este artigo tem mais ou menos 20, 25 páginas. Mas o segundo artigo ainda não está publicado, porque, entretanto, o primeiro artigo saiu aqui nesta revista, está aqui, nesta mesma. Desde 2016 deixou de se publicar, por falta de dinheiro. Na revista do Estado, atenção, deixou de publicar. E eu tinha esse artigo, que era a continuação. São, neste momento, 70 páginas. Mandei o artigo a um colega meu para me dar um parecer, o Dr. Vitor Cajilano, que eu tenho muito respeito. Eu também moro por aqui. E ele está a ler esse artigo. Eu gostaria de mandar este artigo para uma revista. Estas coisas temos sempre que atenuar. O que é que vamos dizer? A organização dos 2 livros é muito simples. Este, Em Busca de Cabaça, é sobre história. História em Angola. Portanto, é por isso que ele é um contributo. Mas um tipo de história que eu ensino na universidade, que se chama
chama antropologia histórica. A antropologia histórica é a visão do pesquisador em relação à forma como há de apresentar os seus materiais. A visão é do antropólogo, mas a tentativa é fazer entender história pela antropologia. Isso, os meus alunos têm seguido isto agora porque é muito difícil, é uma matéria muito difícil, uma matéria chata, dá-se no segundo ano. E muitos dos materiais também estão aqui, é de uma disciplina que também dou no quarto ano na universidade, que se chama Antropologia do Símbolo. E o símbolo é que ajuda justamente a perceber os conhecimentos que, através dos materiais que nós vamos recolhendo, sujeita-se ao conhecimento dessa matéria. Que nós, por exemplo, eu há bocado vi ali fora um livro sobre os matumbo. Matumbo é uma palavra muito difícil para muita gente, mas aqui no ciclo, não é suburbano, mas aqui diria da globalidade de Luanda, é pejorativo. Mas não foi pejorativo sempre, não foi uma palavra sempre pejorativa. É como se, por exemplo, fôssemos falar do rato, do Dibem, o rato que a gente tem nas nossas casas, e o rato da palmeira. Né? Não é a mesma coisa. O rato da palmeira não é algo que a gente coma e seja mau, porque é comida séria. Ele come do palmar. E essa palavra é uma palavra bonita porque ela, pejorativamente, por um lado, brilhante, como o palmar, do palmar, e é um rato conhecedor. Está vendo? A interpretação dos símbolos, é isso que estou a tentar dizer em relação ao rato. Podia dar outras palavras como matumbo. Matumbo nem sempre, matumbo numa primeira fase era o agrupamento, antes do reino do Ndongo, das populações. E essas populações, entre elas, agrupavam-se. Mas conforme foi sendo aumentando o circuito de trocas, e conforme do nosso grupo sai gente para ir tomar conta de outros espaços, os que ficam neste espaço passam a considerar aqueles longínquos como algo já negativo. Está vendo? É uma palavra que se subalternizou em relação ao significado principal. Nós trabalhamos muito a palavra. Então temos aqui a antropologia histórica, aqui temos a antropologia social e cultural. Eu diria muito mais, que é a etnografia dos povos aqui de Angola. Tem muitos artigos aqui. Um dos artigos que está aqui, que eu gosto imenso, eu gostaria que vocês depois tivessem tempo de ver. Este artigo, por exemplo, fim de semana sem Cacuço não é fim de semana. Esse artigo foi publicado por mim com base em textos orais que terão sido recolhidos no passado. E eu fiz esse artigo a brincar. Queria saber se as pessoas que vão comer cacuço saem de Luanda para comer cacuço geralmente ou em Catete e nas suas imediações, ou em Calum, ou no outro lado do Rio Bem. Como é que essas pessoas viam o cacuço? Na tradição mais antiga, o cacuço foi irmão nosso e pensávamos como eles, e eles pensavam como nós, até que um tempo o Senhor que faz a terra decide criar os espaços para cada um, e aí os pensamentos de um ficam e os outros deixam de ter pensamento. Então é esse artigo que eu tentei mostrar a importância deste artigo. E os outros artigos tentam articular a cultura e a história.
Tenho os Tumundongos, Gênios da Natureza e Quilamba, explicar o que é Quilamba. Já tinha feito chamada Libertação Nacional o título de Quilamba, e o título de Quilamba tem as suas explicações importantes para quem se subalterna a esta cultura milenar e subalterna e vive, né? Quer dizer, inclui-se, sente o valor das coisas, as palavras estão lá e, portanto, eu expliquei o significado de Quilamba. E nós temos aí o município de Quilamba Quiache, Quilamba Quiaixe, Quilamba Quiache, temos o Quilamba, que é a circulação, a centralidade, mas os europeus e mesmo os brasileiros já estiveram cá. Eles não conseguiram dar as explicações porque não encontraram, talvez não tenham lido os meus textos. Deram explicações vazias, ocas, enfim, às vezes acontece. Portanto, penso que é muito mais, num encontro como este, com um autor, é muito mais rico ouvir daqueles que nos leem do que nós próprios. Podemos depois trocar palavras, mas não poderei dizer muito mais do que já disse. Posso explicar os títulos. Em Busca de Cabaça é um texto muito importante. Este texto surgiu sempre, todos os textos que a gente produz têm sempre uma razão da sua existência. Eu li muito material dos documentos escritos do século XVI e do século XVII sobre a chegada dos portugueses aqui na nossa região, desde Luanda até Malás, o verdadeiro da capital. E a capital tem o nome, aliás, há várias capitais. Se um soberano é escolhido numa determinada região, nós vamos observar que esse soberano vai escolher essa região para dirigir o Estado. E não esqueçamos que, desde o passado ao presente, em Angola, existiram muitos Estados. Muitos Estados. A definição de Estado é uma coisa que também merece interesse da análise. Mas chamava-se que Mbanza Cabaça? Não. A cidade era Mbanza Ndongo. Mas Cabaça e Kakuro são dois termos que servem para indicar o nome dos gêmeos, Kakuro e Cabaça. São espaços territoriais no lugar onde o soberano vive. Então, os portugueses poderiam continuar à procura da cidade real, mas com o nome que eles indicavam, nunca iriam encontrar, porque não se chamava ao nome que eles apontavam. Então, esta é a razão do livro. Aqui, eu dou importância à religião tradicional que se conhece dos quilundos em relação à forma como são estruturados, como está estruturada a religião. Então, conta-se que, em primeiro lugar, Deus criou o homem, em vários contextos, viveu e criou as suas formas de sobrevivência. E na sua religião, ele encontrou espaços territoriais que já eram ocupados por gênios, pode-se dizer também por espíritos, eu utilizo o termo gênio, e nesses espaços foi necessário que o homem percebesse que esse espaço já estava ocupado e que era preciso sobreviver nesse espaço. Sobreviver como? Criando pactos de sobrevivência. Então criou pactos. Estes gênios têm vários nomes. Quixinho, no interior de Malás, Quituta, aqui mesmo é Quituta. A gente do mar também chama mesmo Quituta, mas também chamam Quianda.
São gênios. Estes gênios são gênios que vivem connosco e nós temos que harmonizar. E essa harmonização, uma certa tentativa de harmonização e conhecimento, é o que eu trouxe deste livro através de uma série de textos. Penso que, para introduzir, eu agradeço a todos a vossa presença. Estou, obviamente, enquanto autor, enquanto aquele que veio predisposto para ouvir, agradecer a vossa presença e esperar que me digam o que pensam sobre tudo isto. Para finalizar, dizer que eu estou muito satisfeito por ver a livraria, por ver aqui um espaço que ainda não está aproveitado, porque obviamente não há desenvolvimento nessa região. Aqui vou falar com o António. Acho que um dia, quando nós realmente percebermos que para nós nos desenvolvermos localmente, nós próprios também temos que agir para que amanhã possamos asfaltar essas ruas, trazer a luz que falta. Nós temos que trabalhar, temos que fazer parte dos circuitos e não apenas a administração. Se a gente contar só com a administração, não vamos conseguir nada. Muito obrigado. Estou aqui. Estamos agradecidos pela essa breve apresentação feita pelo professor e vamos passar para a segunda sessão, que é a sessão de perguntas e respostas. Então todos os presentes estão convidados para assim apresentarem as devidas questões baseadas nos dois livros que nós temos aqui presentes. Aqui, na verdade, já passam-se mais de um ano, né? Que ando à procura do professor. Pois, para dar um abraço e agradecer. Esqueceu o seu nome? Kiamba Wing. Pois, tive a felicidade de encontrar esse livro aqui na livraria e paguei pelo preço que paguei. Eu tenho dito que o valor de um livro não está no preço, mas no apreço dos leitores. Realmente apreciei bastante as tuas obras. Tenho estado a ler e a preocupação, a pergunta é: não um canal assim aberto com alguma urgência ou rapidez para colocarmos no professor quando nos deparamos com uma explicação que parece mais um esclarecimento. Eu tenho tido essa necessidade, porque os livros são como que livros de cabeceira para mim. Tenho estado a ler bastante, fazer anotações. Há momentos que ocorre uma pergunta: como perguntar? Não há um canal aberto. Queria saber se há esse canal aberto. Por outra, é sobre o Quilamba. Pois, lembro de um artigo que saiu no Jornal de Angola. Eu li na edição online. Lá no artigo o professor lamentava a pouca atenção que se dá ao Agostinho Neto, né, o nosso eterno Quilamba. Pois, lembro de ter lido aquele artigo e fiquei, então sobre Agostinho Neto existe tanta coisa que está como que ocultada, porque naquele artigo o professor mostrava que o Quilamba tem um grande projeto de nação, mas que esse projeto parece que a uma dada altura foi interrompida por gente talvez bem conhecida na nossa sociedade. Não sei se eu li mal, mas eu percebi assim neste artigo aí sobre o Quilamba. Enfim, são muitas perguntas e elogios, mas fico por aqui. Estou muito grato. Vitória, é uma honra mesmo, mas isto vem mesmo do meu âmago, ouvi-lo. Tanto ouvir o professor, a sua explanação não é só explanação, é uma aula magna. São poucos minutinhos que cá fiquei, tanto fiquei arrepiado no bom sentido, professor. Chamou-me a atenção isso. O professor diz que lançou as duas obras num ano só. Tanto estas obras foram lidas por estrangeiros. Tanto isso salta muito à vista no sentido negativo, quer dizer, é minha opinião. A nossa história, se formos a ver, boa parte dela
narrada por estrangeiros. A questão que eu coloco ao professor é como é que o professor olha quanto a esta situação? Coisas nossas, nós não conseguimos às vezes por razões várias contar e depois vem pessoa de fora para falar de nós e às vezes com uma certa deturpação. Portanto, isto não mexe com a estrutura psicológica do professor? É a minha pergunta. Muito obrigado. Tomás Kimwanga, um grande admirador do nosso querido professor. Geralmente o senhor acabou de entrar na lista de um dos melhores escritores para mim. Os admiro tanto em função do pensamento que o senhor tem para com o povo aquambundo e a cultura angolana em si, a nossa história à luz da antropologia cultural, acredito. O senhor Moisés Camabaia e o Mãe Ginelli fazem parte da minha lista dos escritores que dão muita importância à cultura angolana. Eu tenho algumas questões, uma é semelhante com o que a Ilustre aí fez. Quanto à data do lançamento dos livros, disseste que foram em um ano só. E eu fiquei assim meio estupefato, é coisa do gênio. Então, será que o professor essas obras escreveu à luz, simplesmente deu uma investigação ou teve orientação, se assim podemos dizer, dos gênios, dos espíritos? Ok, essa é a primeira questão. E a segunda, professor, tem que ver, porque o primeiro artigo que eu tive em contato do senhor falava sobre etnografia, algo assim, não me lembro muito bem o título, mas fala sobre etnografia. Então, com base nisso, eu tenho alguns amigos congoleses e bacongos acima de tudo, também estudantes da africanidade, que trazem um conceito que, à luz daquilo que eu aprendi, me parece contraditório e confuso, alegando o fato de que Luanda faz parte do território do antigo reino do Congo, ou seja, é mais bacongo do que ambundo. Como será isso? Será verdade à luz da antropologia cultural e da história? Essas são as minhas duas questões, espero ser claro. Embora vindas de um ou de outro, permitem a articulação do meu pensamento para as respostas. Vamos começar pela mais fácil. Eu disse bem, antes de ser livro, o material que está aqui nestes dois livros, antes de ser livro, foram lidos por colegas estrangeiros. E eu vou explicar agora, não expliquei como. Há vezes que na nossa vida, desde o ano 2000, portanto, o segundo milénio, a minha vida mudou 3 vezes. Eu vou tentar explicar isso. Anterior à chegada do milénio, articulou-se aqui em Angola a necessidade de fazer a história de Angola. Os angolanos não escreveram a história de Angola. História única. Articulou-se e achou-se por bem que era preciso criar esforços para que pudéssemos, com responsabilidade e conhecimento, escrever a história de Angola. Ao mesmo tempo que havia essa articulação de pensamento no país, em Portugal, um centro de estudos de... agora esqueci-me o nome. Um centro de estudo em Portugal que decidiu criar a oportunidade de discutir com os angolanos e com outros países, outros investigadores daquilo que hoje chamam PALOP, discutir. Então foi criando reuniões. O que é que aconteceu? A primeira reunião foi feita em Lisboa. Eu não participei nessa reunião. A segunda reunião, creio que também foi feita em Lisboa. E eu participei nessa reunião, porque eu conhecia a diretora. Conheci e conheço. E gosto muito dela.
Então, essas reuniões começaram a permitir que alguns angolanos que estavam a fazer investigação tivessem a oportunidade de discutir com outros colegas, primeiro de Portugal, porque o Portugal interessava, mas também o Brasil. Então essa foi a primeira reunião. E aí saiu o primeiro artigo. Foi publicado num livro coletivo. Portanto, todos que participaram na reunião têm o texto. Uma segunda reunião foi feita, creio mesmo que em Angola. Eu não tenho aqui o livro, mas é um livro assim de 500 páginas, onde vieram especialistas de Angola, dos Estados Unidos, da Alemanha, como Beatriz Anches. Os Estados Unidos têm 2 ou 3 especialistas da história de Angola, quer dizer, especialistas do Congo, especialistas do Ndongo, vieram. Temos também os nossos colegas que são especialistas e deu um livro. Não tenho aqui, eu não trouxe os livros, trouxe só revistas. São grossos. Uma terceira reunião foi no Brasil. Portanto, essa terceira reunião talvez já estivesse no segundo milénio. Foi também publicada. Então, percebam agora que quando eu digo os primeiros textos meus são lidos por estrangeiros, são eles que publicam. Temos uma quarta reunião aqui em Angola, também saiu um grosso grupo, tudo publicado em Portugal. Atenção, há interesse de Portugal. E, portanto, percebam que quem primeiro apreciou e leu esses textos, quem publicou, foi no estrangeiro. Foram os meus colegas dos Estados Unidos que leram, tudo isso. Há uma quarta ou quinta reunião que foi nos Estados Unidos, eu fui, participei. Também saiu, também foi publicado. E esse está publicado numa revista do Arquivo Histórico. Há uma quinta reunião na Inglaterra. Tudo isso à volta desse circuito de colegas e institutos que estão a trabalhar. Não tinha cargo nenhum nessa altura. Estão aqui. Quando entra o segundo milénio, eu sou chamado pelo presidente Eduardo para vice-ministro da Cultura. E fico quase 10 anos sem fazer nada. Como vice-ministro, fiquei lá 6 anos e depois, quando saí, trabalhei com tudo que eu já tinha publicado, alguns dos quais estão aqui, lá fora. Eis a razão porque eu disse, muitos dos textos que estão aqui foram primeiro lidos por ele, só por causa disso. Portanto, um livro, meu mestre me ensinou, um dos meus mestres, me ensinou o que é antropologia, dizia assim, você não precisa se preocupar muito, você precisa trabalhar. Trabalhar aquilo que você está fazendo. Artigos por ano. A nossa função fundamental para contribuir é que, primeira coisa que eu digo aos meus alunos, você pode tirar o curso que quiser. Quando você tiver o diploma, você não é nada. Você só tem um diploma. Se esse diploma diz que você fez antropologia, se fez história, se fez ciência política, se fez sociologia, lá está dizendo que você fez isso. Você é sociólogo? Você é historiador? Você é antropólogo? E eu digo assim, não, você não é. Para ser o que é preciso, professor? Vamos a isso. Então, a primeira coisa que você tem de fazer é, a partir do momento, se predispor a tomar conhecimento daquilo que lhe ensinaram. Como? Ensinando. Quem ensina não pode, num ano, ensinar a mesma coisa no segundo ano. Não tem desenvolvimento. Tem de pesquisar, fazer investigação científica. Melhorar aquilo que já ensinou no passado. Mas não pode ensinar 10 anos a mesma coisa. Então tem que fazer investigação científica. Ensinar, investigar e, terceiro, publicar. 3 coisas. Ensinar, pesquisar, publicar. Com a pesquisa, você melhora aquilo que ensinou o ano. Eu agora acabei de anunciar os meus estudantes que reprovaram, porque a gente diz assim, você tem de aproveitar desde o primeiro momento
que eu estou a dar uma aula, você tem de saber que quando chega a casa tem de ler 2 vezes pelo menos aquilo que foi ensinado hoje. E assim sucessivamente. É semanal. Na semana seguinte, você tem de ler o que aprendeu na semana anterior, mais o que vai aprender esta semana. Se você não segue esse caminho, você vai ter problemas. Então, ela reprova, e eu disse aos reprovados, vocês vão ter muitos problemas. Por quê? Porque vocês não seguiram aquilo que foi-vos dito. É preciso acompanhar diariamente aquilo que se ensina. E vão ter dificuldade porque aquilo que eu ensinei o ano passado já vai ser acrescido daquilo que eu estou a ler agora neste momento sobre esta matéria. Eu vou aumentar conhecimentos porque estou a ler outros autores e estou a aprender mais com outros autores aquilo que eu vou vos trazer. E depois vocês têm um problema, não reprove nunca, porque ao reprovar, porque é uma coisa que eu digo logo na entrada, ao reprovar, você vai ter um problema. Por exemplo, não vai assistir às minhas aulas porque no momento das minhas aulas você tem outra aula. Não vai fazer uma aula que repete. Vai ter dificuldade. Então, quer dizer, é uma espécie de caminho. Então, era isso que eu queria explicar. O conhecimento muda todo o tempo. Então, espero ter explicado bem isso de que quem leu primeiro os meus trabalhos foram os meus colegas que me incentivaram a publicar. Então vieram os meus colegas de cá, 2, disseram, posso, tens de publicar isso. Esse material é endógeno, esse material é de dentro, não pode ficar assim. Então tive de publicar os 2. Mas eles já vinham publicados fora, já tinham sido lidos, já tinham sido ouvidos em conferências. É isso que eu queria dizer. Espero que tenham deixado percebido. Mas se houver mais alguma coisa, eu posso ainda explicar. Portanto, a minha estrutura mental está boa. Ela permanece. Bom, Moisés Camabaia. Sinto muita falta dele, desse meu amigo. O Tomás Kimonga falou do Moisés, que diz que gosta, eu estou de acordo com ele. Eu conheci bem, até porque ele, meu mais velho, Moisés, era grande amigo do irmão da minha mãe, que era também uma langina de gema, o engenheiro Tomás Sobrinho. O engenheiro Aquiles Sobrinho. Portanto, eles estavam sempre juntos e eu gostava sempre de estar com eles. Mas mesmo assim, ele que é de gêmeo, vinha sempre ter comigo, Virgílio, eu quero saber como é que chegaste a esta conclusão. Era o mais velho que também me incentivava na minha pesquisa. E ele já até estava a fazer antes de morrer, escrever mais um livro. Vou dizer uma confidência do que está a acontecer conosco. Está a acontecer conosco. Por exemplo, na Europa, quando morre alguém, aqueles que andam à volta daquele que morreu, a primeira preocupação deles é ajudar e tentar publicar ou encontrar os textos deixados por aquele que morreu. Aqui em Angola não se passa isso. E eu digo isso com muita... não me sinto bem, e vou explicar porque ainda também. Há muita coisa assim. Por exemplo, eu conheci muitas pessoas que conversaram comigo, me deram materiais excepcionais. Ora, tendo materiais excepcionais, por que não estão publicados? Porque ele deixou isso às famílias. O primeiro embaixador de Angola no Vaticano, é o mais velho que deixou por aí uma série de textos. Mas por que a família não junta os textos e não publica os textos? Ou vai à procura de quem possa ajudar a publicar? O Moisés, acho que deixou texto, a família tem que publicar aquele material. Quem mais? Eu tinha um delegado provincial da cultura, muito meu amigo, que era poeta e que era
um especialista do Ginga, até hoje continuo a perceber porque que a família, onde a família pôs os textos que ele deixou. Então, não acontece a mesma coisa que na Europa. Enquanto na Europa preocupam-se, aqui, as nossas famílias, não sei se aqueles papéis servem para embrulhar a jinguba, não sei para onde é que vão os papéis. Essa é que é a verdade. Esse a mim dói muito. Então, um deles, eu já publiquei um texto dele e dizendo que este texto pertenceu a fulano. O segundo, estou a preparar para dizer este texto pertenceu a fulano. E por que a família não publica os textos dele? Está a ver o problema que nós temos aqui no nosso país? Além de gente que vai fazendo trabalhos, há gente que morre e os trabalhos deles não aparecem. Portanto, falávamos do mais velho Moisés Camabaia. É verdade. Eu também sinto que ele faz falta. Bom, neste texto aqui do Sumundongo, nós temos um texto sobre Quilamba. O texto sobre Quilamba, eu aconselho quem não leu a ler, porque, com efeito, o Agostinho Neto, embora não tivesse vivido muito tempo, quando era jovem, na terra onde ele nasceu, não viveu muito tempo. No entanto, ele tinha conhecimento perfeito da sociedade. A sociedade dos anos 20, do século XX, a sociedade dos anos 20 do século XX, não é uma sociedade idêntica à dos anos 20 do século XXI. É completamente diferente. Porque são contextos, os contextos mudam. Mas Agostinho Neto conhecia bem, a poesia dele mostra claramente que ele conhecia a sociedade. E ao escolher o designativo Quilamba para o combatente da luta armada de libertação nacional, a ideia que ele tinha é que ele ultrapassava o significado mais pequeno de Quilamba e traduziu o significado maior que de presidente, porque Quilamba é um chefe na corte de um Soba, e o Soba não vive nem sabe como articular o seu saber, o seu conhecimento, sem que seja ungido pelo Quilamba. E então, Agostinho Neto transferiu esse conhecimento, é local. Esse conhecimento que acabei de dizer é local. Quando ele, como combatente que luta para a libertação total da Angola, ele transfere aquele sentimento, aquele significado para um significado amplo de Presidente da República. Eis aí a forma como ele articulava o conhecimento e o pensamento. E eu procurei, em poucas páginas, dizer-vos o que eu pensava quando aprendi com alguns mais velhos o significado da palavra Quilamba. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele dá valor ao Kwanza. Kwanza era só o rio, não era só o rio. Então ficou dinheiro. Vejam o pensamento dele, porque não foi outro alguém que deu o nome do nosso dinheiro, Kwanza. Agora, a etnografia é a disciplina mais importante da antropologia. A antropologia é uma ciência única. São a mesma coisa. São escolas de pensamento que articulam o conhecimento assim. Mas a etnografia hoje em dia ganhou um valor de tal forma grande que a antropologia não pode dispensar a etnografia, porque é a fase que começa na recolha, organização e sistematização dos conhecimentos, que passa para alguém que é de fora e que é etnólogo comparar duas sociedades. Finalmente, o amplo e o geral, o antropólogo compara tudo. Portanto, são passos
da antropologia. Eu estava a dizer ao meu amigo António, em relação a este livro, o autor, eu conheci o Mafrano. Eu conheci o Mafrano pessoalmente. Foi-me apresentado pelo meu amigo do coração, Jorge Macedo. E tenho a certeza que é um homem de bem e tudo que ele escreve, eu até estou a ler o livro, sou o filho dele mais velho. Acho que vocês teriam dado um contributo maior se tivessem publicado tal qual, ipsis verbi, com notas, como os textos apareceram na revista original. É o que não acontece. Criam palavras, que acham que, sem ser antropólogos, conhecem o que é antropologia, e isso não é nada bom. A não ser que não tenha respondido a todos, penso que as 3 perguntas estão respondidas. Abrimos-nos para o que se segue. Estamos agora no 3º e 4º ponto, que é a... Ainda não terminou? Já terminou? Não há... compras e na maior parte das vezes, quando vou às compras ao mercado, estou a falar há 50 anos atrás. Portanto, sempre que vou às compras, 50 anos atrás. E não é bem brincadeira, porque é menos de 50 anos, 50, 52 anos. Eu levava sempre as minhas filhas. As minhas filhas, até que deixei depois de levar. E eu vou explicar porquê. Levava as minhas filhas e, até porque as pessoas onde eu fazia compras, no mercado de São Paulo, eram todas minhas conhecidas, e elas conhecidas minhas e dos meus antecessores, tanto do lado matrilateral como do lado patrilateral. E eu ia, sempre bem disposto para fazer as compras, com o meu dinheiro no bolso, e chegava aqui, comprava isso, não paga. Chegava aqui, comprava isso, não paga. Chegava aqui, chegava isso, não paga. Mas eu tenho que pagar sempre qualquer coisa com eles. Não, vai só. Olha as minhas mães. Estavam as minhas gêmeas, as minhas tacuricabaça, que eu levava, mas deixei de levar. Porque se eu continuasse a levar, estava a... sei lá, não sei como eu ia dizer, mas nunca queriam que eu pagasse. Não sei se me entenderam, mas vou continuar. É assim, a gente acredita sempre em qualquer coisa. Eu, quando escrevi sobre os gêmeos, e ainda não está publicada a minha tese sobre os gêmeos, são 500 páginas, 526 páginas em francês. Ainda não traduzi, nem publiquei, mas eu fiz o tratamento dos meus filhos, tratamento de gêmeos, eu fiz o tratamento dos meus filhos, fiz o tratamento dos que se seguiram, Fuxi, Bombo e Quiosa, fiz o tratamento. Portanto, eu sou um filho deste país. Sou um filho deste país. Luanda. Eu não sei se... eu escrevo muito sobre Luanda. E tenho procurado, em relação a Luanda, tenho procurado articular o meu conhecimento com aquilo que eu leio e aquilo que... eu já levantei esse problema e esse problema vai continuar a ser levantado. O problema de quem são, na altura em que se constrói, os portugueses constroem em
1976, quando constrói as primeiras pedras, quem são as populações que lá estão? Deixa-me dizer que muito que se diz e escreve pelos portugueses, porque só pode ser pelos portugueses, não pode ser de outra fórmula. A tradição oral não é clara sobre isso. Que são um Bacongo, que estão lá. Não cai. Não cai. Mas o que se passa é que o nosso país não faz a investigação a todo nível. Falta o nível da arqueologia. Está a chegar lá. Vai chegar um dia que a gente vai ter conhecimento mais profundo da arqueologia, que vai procurar explicar quem vivia aí. 200 anos depois de Cristo, no ano 200 depois de Cristo, na investigação que foi feita aqui no princípio da rua principal, essa avenida de Fidel Castro, no outro lado do mar, na parte da margem do mar, foi feita uma campanha e foi feita escavação arqueológica. A escavação arqueológica foi feita e foram encontrados materiais que mostram que há uma civilização de 200 anos depois de Cristo. Ano 200 depois de Cristo. Esta civilização encontrou-se também ferro já. Essa civilização. Quem são os patronos dessa civilização? Vou deixar a pergunta para quem quiser responder, para eu depois vir, se não responderem, eu próprio dizer. Portanto, fez arqueologia em Bazzacon. Não há dúvidas sobre Bazzacon. Não há dúvida, mas não se fez arqueologia, por exemplo, mais a norte de Luanda. Não se fez arqueologia. É preciso fazer arqueologia. É preciso fazer campanhas de recolha para ouvir alguns mais velhos sobre o movimento de populações, como é que chegaram aqui, ou de onde é que saíram. Isso não está feito, precisa ser feito, nomeadamente da região de Nambangongo, porque eu considero que entre Nambangongo lá em cima, Nambangongo e Luanda, há uma civilização e nós precisamos falar dessa civilização. Portanto, é muito difícil responder quem lá estava, embora já tenha escrito e mostrado os erros que os portugueses andaram a propor caem por água morta. Não são o melhor que pode augurar para o conhecimento da história de Angola. Deixo um minuto para quem quiser falar qual foi a civilização do ano 200 e ali. Qual foi a civilização? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Bom, efetivamente, irrita-me quando estou aqui e me dizem que isso se chama Benfica. Próprios esses povos de que fica, que é o rio que eles deram o nome, são a civilização desses 200 anos. Já havia Benfica. Meus amigos, a história tem que ser feita com calma, com respeito e com vontade de aquilo que nós podemos falar tem de ser uma coisa certa. E não... Ou seja, em ciência nunca há coisa certa definitiva, mas que contribua para que as pessoas aceitem minimamente que é o melhor que foi dito ou que foi feito. Portanto, eis a minha resposta. Um bocado não. Cheguei já na parte final da intervenção do senhor professor, mas por motivos alheios à minha vontade. Minha família sabe porquê. Não tinha pergunta concreta para as situações que estamos aqui a discutir, mas há uma questão que me faz muita confusão e eu penso que é uma oportunidade soberana que eu tenho para ouvir a vossa opinião. Primeiro, deixa-me dizer que eu ando com uma espinha atravessada na garganta há muitos anos. Quis levar o professor Virgílio em Bazzacon
E não consegui porque na altura que devia lá ir, ele teve alguns empecilhos, não pôde ir. E não conseguir fazer isso é uma dor grande que eu tenho, porque não era só minha vontade, era a vontade de muitos jovens estudantes na altura que estudavam aqui no ano. Me faziam esse pedido para que o professor fosse em Baza Congo falar do Venho do Congo. Mas, indo para a questão que eu quero colocar, eu ouço muitas vezes na rádio, na CLS, não sei o quê, de que nós somos lusófonos. E uma vez, creio que foi o senhor Lopo Nascimento, alguém lhe fez essa pergunta e disse: não, eu não sou lusófono nenhum. Aí a minha confusão foi ao rumo. Gostaria de ouvir a vossa opinião, professor, sobre lusofonia. Os angolanos são lusófonos? Muito obrigado. O Venho do Congo é muito importante. Mas parece-me que a arqueologia que foi feita neste momento, os resultados também ainda não saíram, ainda não são conhecidos. Mas nós sempre estivemos preocupados no sentido de valorizar efetivamente, para o melhor daqueles que lá vivem, os espaços. Mas eu ouvi depois dizer que quem chefiava em vários momentos é que contribuíam mais para destruir aquilo que já estava sendo feito. Espero que hoje isso não aconteça mais e acho que nós todos temos de ser alguém que pense que é positivo procurar defender aquilo que se conhece hoje sobre Baza Congo, porque Baza Congo é efetivamente muito de nossos antecessores e de hoje no domínio da história. É importante conhecer Baza Congo e é importante contribuir para que a região se fortaleça. No âmbito do turismo, ela pode desenvolver-se, efetivamente. Creio que alguma coisa está a tentar ser feita, mas como não tenho lá ido, não poderei dizer mais do que estou aqui a tentar dizer. A primeira, em relação à palavra lusófono, ainda bem que pensa assim, e até muitos investigadores que eu conheço, com quem eu troco impressões acerca desse termo, são contrários, absolutamente contrários. A primeira coisa que é preciso dizer é que quem são os lusos? Os lusos são os portugueses, que saíram naquele período para tomar conta do espaço territorial deles. Não podemos ser lusófonos. Os angolanos não são lusófonos. E penso até que quem aceita essa definição de lusófono não tem conhecimento concreto do significado da palavra lusófono. Não, nós não somos lusófonos. Não somos lusófonos. E se alguém diz que é lusófono, procura politicamente ter um posicionamento político, mas não vejo como isso pode dar garantias a um angolano de ser lusófono. O angolano não é lusófono. E para simplificar, digo que podemos falar países de língua oficial portuguesa, Palop não, países de língua oficial portuguesa, TCPLP, podemos falar de países africanos de língua portuguesa, podemos falar, mas não considero, nunca considerarei os angolanos como lusófonos. Quando os que me antecederam, sim. Quando os que me antecederam têm apelidos nacionais. Felizmente, eu e o Dr. Virgílio estamos com apelidos portugueses. Eu sou o Adriano dos Santos, mas às vezes prefiro que me chamem de caçula. Doutor, a semelhança dos que me antecederam, também para mim é um grande prazer ouvi-lo mais uma vez. Desta vez,
nesta urbe, neste espaço urbano. E primeiro, para matar a minha curiosidade, eu cheguei com algum atraso, já peço as minhas desculpas. Pode ser que esta curiosidade já tenha sido superada, mas a minha curiosidade vai no sentido de saber, doutor, por que exatamente hoje e neste espaço urbano fazer, ou melhor, fazer uma apresentação que até nem é uma apresentação, para mim é uma aula magna, porque aqui não é num outro espaço. Apesar de que ou recordam que quando o escritor Manuel Rui Monteiro lançou um livro nos Trapalhões, uma pergunta idêntica aconteceu. Por que nos Trapalhões? Porque não noutros espaços. Manuel Rui Monteiro respondeu: se fosse no hotel, tu entrarias? Achei uma pergunta muito correta. Portanto, a minha questão era simplesmente esta, doutor. E eu vi, e depois fiz uma investigação profunda e aparece na minha tese de licenciatura, Ngavala Kassua. Eu disse, por acaso nessa altura estava já a fazer investigação dos nomes, como é que eram atribuídos os nomes entre os Kimbundo. Eu tenho essa tarefa de concluir, não está concluída ainda, mas a maneira como fomos maltratados durante o tempo colonial em relação aos nomes, acho que devemos urgentemente trabalhar os nomes da terra e procurar propor às pessoas que nos dirigem para mudar, começar a mudar essa continuidade que eles querem ter dos nomes, serem apenas nomes portugueses. Depois eles explicaram-me clientes e tinham o meu pai como aquele que se distribuía. E o meu pai acompanhou sempre a maior parte dessas senhoras. A minha mãe é natural de Quizenga. A minha mãe vem de Marais. Bom, o meu pai, a nossa família, na patriarcal, é Rodrigues Coelho. Eu depois vou falar de mim, qual é o nome que eu tenho, o outro nome que eu tenho. Rodrigues Coelho. A minha mãe nasceu em Quizenga, mas é de uma grande família também, que se chama Mendes da Conceição. Quem se lembrar, mais novos já leram, ou os mais velhos da família, Lourenço Mendes da Conceição. Trabalhou na fazenda de contabilidade e era um grande dirigente na Liga Nacional Africana. Esse é o meu tio-avô. O meu avô, pai da minha mãe, é Agostinho Mendes da Conceição. Ele, Agostinho Mendes da Conceição, também deixou muito cedo. Muito cedo não deixou em algum momento, mas foi fixar-se na mochila. Eu ainda me lembro quando era amigo e ia andar era pastor nas minhas férias, nas férias do meu avô. Enquanto que no outro ano ia passar a parte das férias nas férias dos meus parentes patrilaterais. Portanto, a minha ligação que eu tenho, apesar de ser um indivíduo luano, a minha ligação dos meus pais a minha avó principal, do lado paterno, que sempre me levou a entender muitas coisas, mas sobretudo quem me levou a entender muito mais sobre as histórias dos maquis e tudo isso foi a minha mãe, que é uma grande contadora de histórias. E vão perguntar, mas por que você não levou? Você me disse que tinha comprado um gravador. E não tinha ainda isso na cabeça, a tecnologia não estava feita. Mas para verem que eu ainda tenho muito que escrever. Vou só dar mais um exemplo. No lado da minha matrilateral, da minha mãe, eles vivem até
80, 85 anos. A média. E do lado paterno, vivem mais. O meu tio, irmão do meu pai, morreu com 103 anos. O outro irmão dele, irmão do meu pai também, morreu quando ia fazer 100 anos, faltava 2 meses. Morreu com 99. É família que vive muito tempo. Muito tempo. É um facto que eu tenho anotado nos meus apontamentos. Digamos que é uma família que vive muito tempo. Viveram 80 anos de vida, já veio do outro tempo. Agora estamos a viver muito menos tempo. Muito menos tempo. Porquê? O nível de vida não melhorou. As ansiedades são maiores. Os problemas muito maiores são. Os antropólogos têm a possibilidade, não é bem a possibilidade, o interesse em pensar esse tipo de problemas. É uma parte do nosso trabalho, mas é uma verdade. Eu queria falar mais um bocado do meu lado. Então, a mim chamam de burro. E eu um dia perguntei, mas por que de burro? Eu sei que de burro está ligado à língua portuguesa, coelho. Mas o de burro não é a mesma coisa que eu, isso conforme me ensinou a minha mãe, não é a mesma coisa que o coelho europeu. É mais sábio. Deixe isso, a vossa consideração com as velhas também, às vezes, deixam-nos estas coisas. Mas é tão bom recolher materiais dessa natureza. Eu estava a ler, uma vez que eu estou à espera aqui, a organização aqui, eu estava a ler aqui um texto deste meu mais velho, Maurício Caetano. E o que ele conta aqui acerca de uma lenda da origem da morte. E são reflexões que eu já tinha feito. Eu estou a escrever sobre a morte, a origem da morte e as causas da morte entre os quimbuns, mas também outras populações da morte. E o que ele conta ali é uma coisa que me fez rir, porque ele chama aquilo lenda. Por que me fez rir? Me fez rir porque não é o termo apropriado para aquilo que ele está a contar. Não é lenda. Para nós, aquilo é um mito. Um mito no sentido de história verdadeira, da forma como as populações migram. É uma das coisas que, efetivamente, eu li dele. Já me pediram para escrever sobre esse livro. São 2 volumes. Eu disse, não escrevo enquanto não sair o 3º volume. Vou escrever quando sair os 3 volumes. Mas é uma pessoa que honra o conhecimento dos angolanos, uma pessoa bem formada, também trabalhou fazendo contabilidade antes de morrer, até antes de morrer. Daquilo que me toca é tudo. Mas claro. No final, e agradeço muito por estar aqui, por ouvir o senhor, por conhecê-lo e ser muito bem recebida toda vez que eu venho aqui na livraria. A minha pergunta vai muito no sentido, meu nome é Graziela Queiroz, eu sou brasileira. Será que fica muito alto se eu falar no microfone? Tá ok assim? Ok. Meu nome é Graziela Queiroz, eu sou pernambucana, sou brasileira e atualmente tenho feito uma pesquisa a nível de doutorado sobre... Queiroz com Z ou com S? Com Z. Sobre o impacto do Ocidente, principalmente o impacto da colonização, da invasão portuguesa, no ato de atribuição de nomes de pessoas, tanto no Brasil quanto em Angola. Eu escolho Angola porque eu me sinto também angolana. A maioria dos negros brasileiros foram escravizados a partir de Angola. Então, é como se eu estivesse retornando ao meu lugar
mesmo tempo que não é meu, porque eu sinto esse entrave entre ter nascido no Brasil e ter ancestralidade angolana. E aí, durante esse tempo que eu estou em Luanda, eu venho tentando conversar com pessoas, tanto no contexto rural e urbano, e perceber essas dinâmicas de nomeação na contemporaneidade. E aí eu venho notando esse impacto forte que ele falou, Caçua falou, que você falou, Virgílio Coelho. E ao mesmo tempo eu venho percebendo que, apesar desse impacto, há algumas dinâmicas ancestrais. Por exemplo, os nomes de casa, a importância dos charais, que tem várias culturas mais ancestrais. Então, eu queria saber do senhor um pouco, voltando a esse assunto, né? Um pouco sobre como o senhor vê esse impacto mental, esse impacto epistêmico do Ocidente, não só nos nomes, mas também em algumas práticas culturais, também na questão da afirmação, porque no Brasil a gente gosta muito de se afirmar, e não necessariamente isso seja uma demanda dentro do continente africano, porque na diáspora a gente precisa se dizer negro o tempo todo. Mas eu percebo que no continente as problemáticas são outras, para além dessa, então não precisa necessariamente estar se afirmando o tempo todo. Mas, sendo mais específica na pergunta, eu queria saber do senhor como é esse impacto epistêmico do Ocidente em Angola, a partir do senhor, tanto nos nomes quanto na cultura, e também como o senhor vê a importância dos charais e dos nomes de casa, no que tange à atribuição de nomes. Só haverá afirmação se de facto nós tivermos feito o levantamento global. Não apenas em Luanda, não apenas numa província. Ou seja, tem de ser um movimento grande em que cada província faça o seu trabalho e de maneira que depois se possa articular o pensamento de todo esse levantamento para que de facto, porque há um grande problema. Eu publiquei recentemente um artigo, não sei se está há quanto tempo? 3 meses, não sei se saiu já há 3 meses. Eu, sobre nomes, eu publiquei um artigo no Jornal da Cultura. Eu queria trazer engraçado que eu tinha posto aqui, mas por isso talvez não vamos falar disso e deixei. Quem é o segundo, recebe o nome Cabaça. Está fixo. Se forem 5, tem nomes, mas geralmente não há 5 a nascer. O que nasce a seguir ainda nasce no espírito do gêmeo, então recebe um nome fixo. Portanto, Caculo, Cabaça, Fux, Mbongo e Quiosa. Se nasce os 5, tem esse nome. Caculo, Cabaça, Fux, Mbongo e Quiosa. Mas nasce ainda naquele espírito de a seguir aos gêmeos, vai receber o nome. Então são sociedades que fixam. Se formos o Zumbundo, vamos encontrar a mesma coisa, não com esses nomes, mas com Zamba ou outros nomes, enfim. Isso a sociedade fixa, portanto é uma sociedade coesa, a comunidade fixa. Quando se entra em círculos onde você vai lutar para dar o nome, logicamente que o indivíduo que está a receber os nomes não conhece, troca o nome, faz o que ele bem entende. As sociedades, por exemplo, mesmo a própria sociedade Kimbundu que eu estou a estudar, que é a minha, também é difícil. Por exemplo, se você for aí à ilha de Luanda, vai encontrar muitos na casa do Sr. Antônio. O Sr. Antônio acabou de morrer. Pouco tempo depois, nasce alguém que é considerado como alguém. Não, esse é o nosso Antônio. Então ele recebe o nome de Antônio. Sabe como é que vai ser tratado? Como o Sr. Antônio é tratado por pai, ele passa a ser tratado por pai, por todos na casa. Se ela é uma senhora, ela é próxima, é parecida ou próxima do momento em que morreu a mãe, a senhora Antônia, por exemplo, ela vai receber o nome da Antônia, que é o nome da senhora que faleceu, mas vai ser chamada por mãe, por todos.
A cidade de Quimbundo é uma cidade difícil de perceber. Por exemplo, o título de um soberano não morre nem desaparece nunca. E todos aqueles que vêm a seguir no escalão, ele vai tomar conta do sistema que ele vai encontrar e vai receber todas as prerrogativas, todos os nomes e prerrogativas de tudo que ele antecedeu o indivíduo que morreu. Portanto, são sociedades que fixam, mas ali onde a comunidade efetivamente funciona como comunidade. Está a desaparecer aos poucos porque as pessoas estão a sair do interior para as grandes cidades. E isso é um grande problema. Portanto, os xarás você vai encontrar, não com o termo xará, mas você vai perceber que ele tem o nome do indivíduo que faleceu. É xará, mas agora não tem o hábito de chamar xará. Os nomes de casa. Todos têm nome de casa. Eu era o Gigi. A minha madrinha chamava-me Gigi. Eu chamo-me Gigi. Chamava-me Gigi, a minha madrinha chamava-me Gigi. Não é? A minha sogra chama-me de burro. Não chama outro nome. E assim, os nomes que eu quero. Agora, no espaço do tempo, se você é submetido aos ritos de nascimento, tem o primeiro rito, tem um nome. Você quando passa para a fase de semi-adulto, é submetido a um rito, recebe um nome e continua. Quando fica maior, casa, recebe outro nome. E assim sucessivamente. As sociedades aqui em Angola funcionam e continuam a funcionar e muito bem. É matéria difícil que você tem em ombros. A afirmação é que está mais difícil, porque a afirmação implica, tem muitas implicações. Veio de algum lugar do continente africano. E aí há uma prática contemporânea, sobretudo nos candomblés, que é quando você se inicia no rito, na religião candomblessista, você altera o nome. Então você recebe o nome de algum ancestral divinizado. E esse nome tem que ser africano. Então no Brasil também tem vindo essa demanda, tanto por pensar que nome ter, digamos, os ancestrais, quanto por criar alternativas, de ter um nome que se alinhe um pouco mais com aquilo que você quer. Então tem tido essa mudança. Então as crianças que nascem, os pais, sobretudo os militantes negros, têm colocado nomes africanos nas crianças, ou algumas pessoas têm mudado o sobrenome. Por exemplo, o meu nome é italiano, Graziella, então o que é que Graziella Queiroz me identifica no mundo? E também é uma coisa que tem se pensado na contemporaneidade. Então é algo que também tem me interessado olhar por esse caminho. De qualquer forma, Graziella. Tem como rejeitar como oficial da justiça, porque é o nome da família e tem direito de fazer parte da composição do nome. O problema prende-se com a atribuição dos nomes próprios, que devem ser todos. Aí, ouça bem o que eu vou explicar em relação a uma coisa. Aí é outra coisa. O que é que acontece? O registro nunca aceita. Mas não aceita, sabe por quê? Porque não tem conhecimento da história da família. Aí está outro problema. Mesmo existindo os nomes, a gente ainda vai chegar à necessidade de as histórias de família. Porque as histórias de família também são criadoras de nomes das circunstâncias em que a criança nasce. Está vendo? Quando é na língua nacional, você dá esse nome na língua nacional, não é problema nenhum, porque é a comunidade que o dá. Mas quando você vai ao notário, o notário não deixa passar. Desconhecimento, falta de nome. Falta de conhecimento. Wanga pode não ser o nome Wanga, mas o Wanga é de satisfação. Por exemplo, morreram três, esses três, morreu, o segundo morreu, é demais. O quarto já vai receber o nome Calua, que quer dizer morto, justamente. Está bem? Cortou-se o mal logo imediatamente pela raiz. Agora, o notário vai perceber isso? Não, exatamente, mas primeiro tem que se fazer um levantamento. Porque o levantamento
Por exemplo, o nome Kalunga, a explicação tem de ser dada. Porque Kalunga não significa só um nome, não significa só morte. Vamos encontrar 10 significados da palavra Kalunga, ou mais. Está vendo? Não significa só morte. Mas o cerne da questão está realmente no mundo dos mortos, do morto, da Senhor, em Umbundo, Senhor, o significado de Senhor, Kalunga, Senhor, mas vai encontrar outro significado, como por exemplo, acrescento de outra palavra, Kalunga Ngombe, por exemplo. Então há uma série de coisas que estão ligadas à morte, né? Que, sobretudo a palavra Kalunga, o maior significado da palavra Kalunga é a forma de perceber o mundo. É o significado mais importante da palavra Kalunga. A forma de perceber o mundo que nos rodeia. É filosófico. Portanto, tudo isso tem que vir para o papel para que nós possamos sair dessa embrulhada, porque nós estamos numa embrulhada. A embrulhada de que os administradores, a gente da administração, só acreditam na língua portuguesa. Só acreditam naquilo que a língua portuguesa lhes dá e mais nada. Está vendo? Mesmo até os nossos dirigentes, eles não conseguem fazer trabalho nas comunidades. A maior parte não liga a língua. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E não é qualquer pessoa que dá nome. É preciso saber, na própria comunidade, mesmo o pai e a mãe, muitas vezes são sujeitos, dependendo do nascimento, ficam sujeitos à própria comunidade. Por exemplo, o Kakuli e Cabaça são entendidos como tendo poder maior que o do Soba. É verdade. Nas comunidades, algumas comunidades, eles são tão respeitados que você tem de fazer todos os ritos, tem de respeitar esse poder. E ele diz mesmo que o Soba entende que aqueles são o pai deles. E são crianças que acabaram de nascer. Compreendem lá no mundo espiritual. O primeiro sorteado é o senhor Kiamba Wene. Se faz favor.